O tema de hoje é Ele permanece fiel. O texto bíblico para a base dessa mensagem está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. O que nós podemos observar é que Jesus Cristo é o centro da mensagem paulina, especialmente nesse texto, que serve como base para esta meditação. Paulo mostra a importância de nós olharmos sempre para Jesus Cristo. E ele começa essa perícope dizendo: lembra-te de Jesus, ressuscitado de entre os mortos, versículo de número 8. O verdadeiro significado da vida humana é Jesus. Em Jesus é que o homem se satisfaz, é conhecê-lo, é servi-lo, é ser transformado segundo a sua imagem. Quando Paulo diz lembra-te, ele está querendo fazer Timóteo se lembrar da sua responsabilidade, do seu compromisso como cristão diante do Senhor. E é interessante que Paulo chega a se referir que mesmo diante de perseguições, quando ele diz, participa dos meus sofrimentos, no versículo 3, Paulo está querendo dizer que mesmo diante do sofrimento, Timóteo não deve de maneira nenhuma esmorecer na sua vida cristã. Nós sabemos que houve muitas perseguições, e essas perseguições eram exatamente porque os apóstolos anunciavam a palavra do Senhor, anunciavam Jesus como Salvador da humanidade. Nós vemos isso acontecer também com o próprio apóstolo Pedro e João, que até tiveram que comparecer diante do Sinédrio, que depois de os ameaçarem, disseram que eles não pregassem e nem anunciassem mais esse nome, o nome de Jesus. Aliás, no Império Romano, o imperador era considerado um deus. E quem não dava glória e adorava a ele, era tido como tirano e criminoso. Inclusive, isso fazia parte da lei civil. Ele era tratado criminalmente na esfera civil por causa daquele delito cometido. Daí porque muitos apóstolos foram algemados e presos por causa desse crime. Mas é interessante que no versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus não está algemada. Que expressão bonita Paulo encontrou para mostrar que o evangelho continuaria sendo anunciado. Que mesmo diante da prisão de muitos apóstolos, a palavra continuaria a ser espalhada. Muitos foram presos por causa da Bíblia, por anunciar as verdades nela escrita. Muitos foram até mesmo judiados por causa disso. Mas quem pode deter a palavra de Deus? Já queimaram Bíblias em diversos países do mundo, em todo o nosso planeta. Já houve queima, inclusive no Brasil, em Recife. Bíblias foram queimadas depois de terem sido distribuídas pelos evangélicos. Elas foram tomadas das mãos das pessoas e queimadas. Agora, recentemente, na Eritreia, na África, 8 jovens ficaram presos dentro de um container, porque eles protestaram por causa da queima de 1.500 exemplares da Bíblia. É interessante que o grande cientista Voltaire também era ateu e um crítico da palavra de Deus. E ele disse uma coisa interessante, que quando desenvolvesse a ciência, não haveria mais uma Bíblia na Terra, a não ser em museus e vitrines. Agora, é interessante, ele já morreu há 240 anos e a Bíblia continua sendo espalhada pelo mundo e é ainda o livro mais lido e mais comprado no mundo e mais procurado. Já está publicado em mais de 2.000 idiomas. Mas por quê? Porque a Bíblia vence mesmo esses poderosos. Porque a própria palavra de Deus fala a respeito dela. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E ainda diz mais, o Senhor Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Paulo evoca a fidelidade à palavra de Deus, dizendo que ela é fiel e que as suas palavras se cumprem. E é verdade, meu querido ouvinte, acima de tudo você vai perceber que Deus, ele permanece fiel, mas ele permanece fiel através da sua palavra. O compromisso dele não é com nós, homens, apenas aqueles que lhe são fiéis. Tanto que Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o Senhor é fiel com a sua palavra, com as suas promessas, com tudo aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Quem sabe, meu querido, após ouvir essa meditação, você poderia cantar um cântico tão bonito que fala sobre isso. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Que o Senhor te abençoe e que você possa cada vez mais crer na fidelidade da sua palavra. Amém.